Oi! E aí, como estão os ânimos para o Enem 2017? Imagino, né, que já estamos naquela contagem regressiva e eu sei muito bem como vocês ficam. Alguns ansiosos, querendo que chegue logo, e outros querendo que fosse daqui a um ano, né? Mas nós nos preparamos e eu quero dar apenas algumas dicas para dar aquele encerramento em tudo aquilo que nós fizemos durante esse ano. E hoje eu quero falar para vocês sobre proposta de intervenção, a nossa conclusão no Enem. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, não adianta você escrever o texto, tem gente que passa limpo na folha e aí, só depois disso, começa a elaborar a conclusão. Isso não pode acontecer, tá? O que tem que acontecer primeiro? Primeiro, você tem que pensar, olha, a minha tese é essa. Gente, lembra que tese é um dever ser. É um ideal a ser alcançado que é uma opinião sua. Outra pessoa vai falar, não é isso que tem que ser alcançado, é outra coisa. Que isso que constitui a tese, tá bem? Então, você determinou a sua tese? Sim. Então, agora você parte para a problematização. Por que isso ainda não aconteceu? Eu acho que deveria ser de tal jeito, acontecer tal coisa, mas então por que ainda não aconteceu? Devido principalmente a dois fatores. E aí você problematiza com esses dois fatores. Olha, se eu apresentei um problema, eu vou ter que apresentar agora a imediata e correspondente e exequível conclusão. Como assim imediata? Ora, se o problema para eu fazer um bolo é a falta de fermento, qual é a conclusão? Eu vou lá e compro farinha. Não. Se o problema é a falta de fermento, eu tenho que comprar fermento. Certo? Eu quero limpar a minha casa, mas está faltando uma vassoura. Então eu vou lá e compro um rodo. Não, eu compro uma vassoura. Por que eu estou falando isso? Porque tem aluno que problematiza algo e na intervenção ele coloca uma solução que não tem nada a ver com a problematização dele. Então, assim, problema e correspondente, imediata, solução. O que é imediata? É algo que realmente vai solucionar o problema que você colocou. Mas eu não tenho solução para esse problema. Então, não coloque esse problema, coloque outro problema. É que se você escolher esse problema, você tem que dar a solução correspondente. Tudo bem? Essa conclusão tem que ser exequível. Exequível. Como assim exequível? Não adianta eu colocar uma situação que não tem como ser atingida. Eu me lembro muito bem de um aluno que uma vez colocou assim, que para acabar com a violência no Brasil, cada esquina tinha que ter uma viatura da polícia. Poxa, pensa em cada esquina, quantas esquinas existem no Brasil? Então eu falei para ele, olha, você tinha que ter dito, olha, uma patrulha constante nos bairros, né? E isso ainda seria para mim uma coisa muito ideal, né, na conjuntura, na realidade brasileira, tá? É preciso que as mulheres cuidem mais de suas famílias para que os filhos não sofram bullying. Mas então a criança sofre bullying na escola porque a mãe não cuida dele? É estranho isso, porque pensem bem, se a mãe está em casa e o filho está na escola, ou se a mãe está ali parada na calçada, igual uma estátua, cuidando do filho, e o filho está lá dentro da escola, qual que é a diferença, de repente, de uma mãe que trabalha e o filho está lá na escola? Na escola, quem tem que evitar, cuidar de situações de bullying não é a mãe, porque a mãe atua em outra esfera. Então, essa execuibilidade, ela diz respeito à coerência da intervenção que você vai colocar relacionada àquele problema. Bem? Pense bem nisso. Tem que ter uma relação, número 1. Tem que ter possibilidade de se fazer aquilo que está sendo sugerido.
guião número 2, tá? Além disso, essa sugestão, ela tem que se dar do ponto de vista social, tá? Não adianta, por exemplo, você falar assim, então é preciso que a pessoa comece a entender, porque o Enem não quer uma redação pessoal, ela não quer uma redação subjetiva. Ele quer uma redação em que uma ação social recaia sobre os indivíduos, sobre os cidadãos, sobre a coletividade, bem? Então, sempre que você pensar em propostas de intervenção, pense num resultado, num efeito social. Senão ela não tem validade, ela não vai ser bem avaliada. O MEC também exige uma redação concreta, não aquela abstrata, em que você trabalha um ideal, né, a alma. Ele quer que você diga assim, quem é que vai fazer o quê. Nesse sentido, eu quero fazer uma crítica aos alunos que colocaram, assim como no passado alguns alunos falavam a culpa é do governo, porque a culpa é do governo, a gente não entendia muito bem isso, o que significava tudo a culpa é do governo. Alguns alunos colocam assim, é preciso que o Estado... Olha, cuidado que o Estado, a palavra Estado, a gente faz na faculdade de Direito uma disciplina inteira, teoria geral do Estado, sabe? Porque o Estado ele é a composição, ele é a junção de vários elementos. Ele é a junção dos entes públicos, ele é a junção dos nossos representantes políticos, ele é a junção do próprio território, ele é a junção do próprio, não sei como falar isso para vocês, mas do próprio conjunto dos nacionais, das pessoas, de sua cultura. Quer dizer, a força estatal quer dizer a força do Brasil. Falar o Estado deve fazer isso ou o Estado deve fazer aquilo é como falar o Brasil deve fazer isso e o Brasil deve fazer aquilo, né? Então seja mais específico. Olha, o assunto é saúde, clame por uma ação do Ministério da Saúde, das Secretarias da Saúde, dos secretários de saúde, né? Aí o assunto é educação, clame pela intervenção, pregue a intervenção do Ministério da Educação, das secretarias de educação, do secretário de educação, dos professores, né, do papel dos orientadores educacionais no processo, né? Eu posso falar da sociedade civil organizada, que é o conjunto das entidades privadas que, unidas, têm uma força frente aos entes públicos. Eu posso falar do papel da OAB, que é um papel muito importante na sociedade, quando é uma OAB atuante. Eu posso colocar como agente interventivo as igrejas. Esses dias atrás, uma aluna minha, para falar de família, ela falou muito bem, né? As igrejas, a Igreja Católica por meio da campanha da fraternidade. Por quê? Porque a campanha da fraternidade ela é uma campanha ecumênica, tem acesso a milhões de pessoas que seguem, e pode ser daí que brote uma conscientização em relação a algum tema atinente à família, né? Então ela colocou um agente possível, exequível, que realmente nós sabemos tem inserção na comunidade. Então eu preciso de um agente claro, evidente, não coloca como agente as pessoas. Tem aluno que escreve, hospitais devem ser criados. Tá, cadê o agente? Quem é que vai criar esses hospitais? Então diga, né? Olha, o Ministério da Saúde, em parceria com clínicas e hospitais privados. Então é o Ministério da Saúde é o sujeito, né? Deve, em parceria com é adjunto adverbial, então não tem plural. A não ser que você diga, o Ministério da Saúde, com empresas privadas, aí devem, plural, tá bom? E, né, o Ministério da Saúde e clínicas, hospitais privados, grupos privados de saúde devem implantar tal coisa, aumentar o número de hospital, aumentar o número de leitos, tá bom? Então, o agente possível, a ação, o que tem que ser feito para resolver o problema, por quais meios,
então eu vou fazer uma publicidade extensiva em todo o território nacional. Não, não. O Ministério da Saúde deve implementar o médico da família em cada unidade federativa em que ele tem sede. Tem sede em quase todas as cidades, né? Suas secretarias de saúde. Ok? Então, os meios e a ação voltadas para um Brasil real, não para um Brasil utópico. É preciso que cada aluno tenha um computador em sua mesa, ligado à internet. Olha, isso é uma demonstração que você não conhece a situação das escolas no Brasil. Não conhece a situação de dinheiro. Eu posso até sugerir que cada escola tenha um laboratório, né, com um número de computadores que atendesse, de repente, a uma sala de aula, a meia sala de aula, no revezamento, alguma coisa assim, né? Mas um computador por aluno, gente, é desconhecer o Brasil. É desconhecer a sua própria realidade. Isso não é bom, né? Porque o desconhecimento de uma realidade aponta para a alienação. E o aluno alienado ele tem que ler mais, estudar mais, até chegar ao nível de ser um estudante universitário. E agora nós temos uma novidade, né, que foi colocada aí pelo MEC na última semana. Muito embora a fofoca já corresse solta pelo Brasil afora, né? Acho isso muito constrangedor, porque parece que ao invés de a gente ser professor, a gente tem que ser espião em nome dos alunos. O MEC vai exigir que se busque o efeito da ação que você colocou. Bom, na verdade vocês já faziam isso, então não tem nenhuma novidade, não tem causa para desespero. Porque vocês começavam a conclusão, lembra como vocês começavam? Para alcançar tal situação, para haver mais justiça social, para haver um alcance maior do direito pátrio, é preciso. Aí vocês começavam um processo de proposta de intervenção, certo? Então vocês já faziam isso. A única coisa que eu peço a vocês é que vocês explicitem a palavra efeito, tá? Explicitem a palavra efeito. Porque se eles querem um efeito, vamos colocar ali, o efeito na cara deles. Tudo bem, pessoal? Então, por fim, eu quero pedir para vocês evitarem saídas como é preciso conscientizar. Qual é preciso maior esclarecimento da população, né? Que isso seja feito por meio de maior exposição dos sites do governo. Por que eu falo isso? Poucos de vocês sabem, mas os sites estatais, o site do Senado, por exemplo, da Câmara dos Deputados, tem documentários maravilhosos, tem ali vamos dizer, um manancial de recursos argumentativos para os alunos, e vocês poucos sabem disso, né? Às vezes eu coloco no link do nosso grupo fechado, assim, alguma referência a esses sites que tem tantos recursos para vocês usarem, e você praticamente mínimo a gente vê as entradas, né, pela página, a gente vê as entradas, quantas pessoas acessaram aquela página, quantas pessoas navegaram para aquele link, e é mínimo, né? Então às vezes vocês querem coisa tão mastigada que se quer o clique ali no hiperlink, vocês fazem para ir até a página. Vamos ler mais, vamos nos informar mais, tá? Hoje é quinta-feira, feriado, amanhã sexta, sábado. Esses dias não são dias de estudar. Esses dias são os dias que você tem que parar para ler um documentário, para entrar nesses sites e se informar, para chegar na redação e ter o que escrever a respeito do tema, tá? Nós não ficamos procurando qual tema vai cair, o tema, mas o aluno tem que estar preparado para qualquer tema, porque todas as relações são possíveis, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa prova e espero que vocês tenham gostado dessa explicação que eu dei sobre a proposta de intervenção na conclusão.